O que é idolatria na Bíblia? Sua definição e significado. As histórias bíblicas do Antigo Testamento nos alertam sobre o pecado da idolatria. De acordo com o dicionário bíblico, a idolatria é a adoração de imagem ou honra divina paga a qualquer objeto criado. O apóstolo Paulo descreve a origem da idolatria. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1 versos 21 a 25. As formas de idolatria são: fetichismo ou adoração de árvores, rios, colinas, pedras, entre outros. Adoração da natureza, a adoração do sol e lua, das estrelas, como supostos poderes da natureza. Adoração de heróis, a adoração de ancestrais falecidos. Idolatria na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, a idolatria é considerada de origem pagã e importada entre os hebreus por meio do contato com nações pagãs. A primeira alusão à idolatria está no relato de Raquel roubando os terafins de seu pai, que eram as relíquias da adoração de outros deuses pelos progenitores de Labão do outro lado do rio nos tempos antigos. Durante sua longa residência no Egito, os hebreus caíram em idolatria, e demorou muito para serem libertados dessa prática. Muitos sinais do desagrado de Deus caíram sobre eles por causa desse pecado. O primeiro e o segundo mandamentos são dirigidos contra a idolatria de todas as formas. Indivíduos e comunidades eram igualmente receptivos ao código rigoroso. Tentar seduzir outros à falsa adoração era um crime de igual enormidade. Uma nação idólatra compartilhou o mesmo destino. Nenhum fato é mais fortemente declarado no Antigo Testamento do que o extermínio dos cananeus, o castigo de sua idolatria e que as calamidades dos israelitas foram devidas à mesma causa. Uma cidade culpada de idolatria era considerada um câncer no Estado, era considerada em rebelião e tratada de acordo com as leis da guerra. Seus habitantes e todo o seu gado foram mortos. Jeová era o rei teocrático de Israel, o chefe civil da comunidade e, portanto, para um israelita, a idolatria era uma ofensa do Estado, alta traição. Ao tomar posse da terra, os judeus foram ordenados a destruir todos os vestígios de todo tipo de idolatria existente dos cananeus. A história de Israel é claramente delineada na Bíblia. Por geração após geração, eles repetidamente foram vítimas de serem afastados do Senhor para servirem a falsos deuses. Isso não aconteceu apenas com as pessoas comuns, mas também com seus reis, sacerdotes e profetas. E desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. A idolatria é uma violação da lei de Deus. O pecado de idolatria, ou adoração a outros deuses, é uma violação da lei de Deus. Na verdade, ela quebra os 2 primeiros dos 10 mandamentos. É importante lembrar que a desobediência é o pecado original e, portanto, abrange todo o pecado. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Citações sobre idolatria. Não há nada tão abominável aos olhos de Deus e dos homens como a idolatria, pela qual os homens rendem à criatura aquela honra que só é devida ao Criador. A essência da idolatria é o entretenimento de pensamentos sobre Deus que são indignos dele. Em verdade, não sabemos que mal é nos entregarmos e fazer de nossa vontade um ídolo. Você não precisa ir para terras pagãs hoje para encontrar falsos deuses.
A América está cheia deles. Tudo o que você ama mais do que Deus é seu ídolo. Enquanto você deseja muito alguma coisa, especialmente mais do que deseja Deus, é um ídolo. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito. O povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Não devemos testar a Cristo, como alguns deles fizeram e foram mortos por cobras. E não resmungue, como alguns deles fizeram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para quem chegou o fim dos tempos. Então, se você acha que está firme, cuidado para não cair. Sem tentação ultrapassou você, exceto o que é comum à humanidade. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando você for tentado, Ele também providenciará uma saída para que você possa suportar. Portanto, meus queridos amigos, fujam da idolatria.